Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Abram a apostila de ciências na página 63. Nós iremos terminar a unidade 4 da apostila. Na última aula nós falamos sobre a locomoção dos animais, a alimentação deles, de cada animal. E hoje nós iremos continuar com o assunto do mundo animal. Na página 63 tem um texto, uma leitura que nós iremos fazer juntos agora, que diz assim: A raposa e a cegonha. Uma raposa convidou uma cegonha para a ceia. Quando a ave chegou, a raposa serviu-lhe um mingau ralo em um prato. A raposa lambeu o mingau com apetite, mas a cegonha não conseguiu comer com seu longo bico e voltou para casa com fome. Poucos dias depois, a cegonha convidou a raposa para a ceia e serviu a refeição em um vaso alto e estreito. Ela mesma, sem demora, começou a pegar comida com o bico e encorajou a raposa a fazer o mesmo. Quando viu a raposa lá sentada sem comer, disse a ela: Desculpe, mas estou apenas retribuindo na mesma moeda. Essa é a minha vingança pelo modo como você se comportou comigo. Moral da história: não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você. E aí, o que vocês acharam dessa história? Depois vocês me comentem e mandem aqui para mim. Mas a moral dessa história diz: não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você. A cegonha, quando ela foi na casa da raposa, ela viu que ela não conseguiu comer e ela voltou embora com fome, com raiva talvez, né? Porque ela queria comer e ela estava com fome. E a raposa foi e serviu ela em um prato ralo. E com o bico longo dela, ela não conseguiu comer. Depois ela foi e fez a mesma coisa para a raposa. Serviu em um vaso estreito de forma que a raposa não conseguiria comer o alimento que ela preparou. E vocês concordam com a atitude da cegonha? Acharam que a atitude da cegonha foi boa? Não é bom que a gente pague o mal com o mal. A gente não pode esperar do outro aquilo que a gente não quer pra gente. Só porque a pessoa nos trata com indiferença, eu não posso tratá-la também da mesma forma. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. E o que nos falta, que é no caso da aqui vingança, nós não podemos oferecer, porque isso não é legal, não é? No caso aqui da cegonha, ela poderia retribuir de forma diferente, ela poderia, como ela não conseguiu e ela não se sentiu bem, teria outra solução para ela, não teria? Ela poderia fazer com que a raposa comesse num prato no qual ela conseguiria comer e a raposa ia ver a intenção da cegonha e iria pensar: poxa vida, na minha casa ela foi e eu dei um prato ralo para ela, ela nem conseguiu comer e agora aqui ela me serviu tão bem. Seria muito melhor se ela fizesse isso, não é? Mas a cegonha não fez isso, ao invés disso ela preferiu a vingança. Mas comentem vocês o que vocês acham. Vocês acharam a atitude dela legal? Vocês fariam a mesma coisa? Se fosse com vocês, vocês retribuiriam do mesmo jeito que a cegonha? E aí? Na atividade 1, diz: leia a fábula que já lemos e responda. A. O que vocês pensam sobre a atitude da cegonha de retribuir na mesma moeda? Comentem aí e depois me mandem a resposta de vocês. Por que a cegonha não conseguiu comer o mingau ralo no prato? Por que a raposa não conseguiu comer a comida dentro de um vaso alto e estreito? Por que vocês acham? Respondam e me mandem a resposta. Na página 64, nós iremos continuar falando um pouco sobre os animais.
E nós iremos falar hoje sobre os animais domésticos e os animais silvestres. Alguns animais, eles podem viver em contato com as pessoas e receber cuidado delas. Eles são chamados de animais domésticos. Animais de estimação, como gato, cachorro, são animais domésticos. Já os animais que vivem livre na natureza e não são acostumados com o ser humano, são chamados de animais silvestres. Esses animais não podem ser criados pelo ser humano. Então, os animais domésticos, nós podemos criá-los como gato, o cachorro. Quantos de vocês aí tem gato, tem cachorro em casa e vocês cuidam dele? Eu tenho um cachorro só. Eu tenho só um animalzinho de estimação, que é o Todd. Ele é criado todo mês. Eu levo ele ao pet shop, eu cuido dele, dou banho nele. Eu vacino ele sempre quando tem as campanhas de vacinação, quando necessário. Tem que levar no veterinário com frequência, quando necessário também. Porque os animais domésticos, eles precisam desses cuidados. A gente não pode ter os animais domésticos em casa só por ter. Eles também precisam receber um tipo de cuidados especiais. Eles precisam de uma alimentação adequada, não é? Eles não sabem viver solto como os animais silvestres, como esses animais que vivem livre na natureza, como o coelho, por exemplo, que ele pode ser criado solto na natureza, ele vive na natureza. Mas tem pessoas que criam coelho também, mas quando ele é criado em casa, ele precisa de uma atenção especial, diferente se ele tivesse livre por aí. Além de receber alimentação adequada e ter acesso a boas condições de higiene, os animais de estimação também precisam ser vacinados para que tenham uma vida saudável, que é o que eu acabei de falar aqui para vocês. Alguns animais silvestres que vivem soltos na natureza, em contato com as plantas e outros animais, eles são protegidos pela lei. Vocês sabiam disso? É uma lei que assegura o direito deles, uma lei ambiental. E eles não podem ser retirados da natureza. Porque daí, se você retirar eles da natureza, você vai estar cometendo um crime ambiental, um crime contra eles. Então, tem alguns animais que eles são guardados por esta lei. Alguns passarinhos mesmo, nós não podemos só pegar, pousou um passarinho na sua janela, você vai resolver criá-lo, guardá-lo numa gaiola. A gente não pode. Existe uma lei que nos proíbe de pegar os animais, os passarinhos, para criá-los em casa. Eles são nasceram para ser livres, para viver soltos na natureza. Existe o caso das calopsitas, que a gente cria em casa, né, alguns papagaios, mas aí esses que no caso você compra em lojas de pet shop, por exemplo, eles já são licenciados, então eles podem ser vendidos para ser criados em casa. Os que você ver voando por aí, você for pegar, você não pode, porque eles são guardados pela lei. Pinte as informações corretas. Leões são ótimos animais de estimação. Está correto? Se estiver correto, você pinta, se não, não pinta. Os animais domésticos devem ser vacinados? Sim ou não? Se for correto, você pinta, se não, deixa em branco. Devemos oferecer sempre água limpa e fresca para os animais domésticos? Pinta se está correta e não, e deixa em branco se não estiver. Os animais domésticos podem andar livremente nas ruas? E aí, está correto ou não? Na página 65, vamos conhecer um pouquinho dos cuidados com os animais de estimação. Cuide bem do seu animal de estimação. Trate com carinho e atenção o seu animal. Ele é seu amigo. Leia algumas dicas para você conviver melhor com o seu animal de estimação. Família.
Verifique se todos da família estão de acordo em ter esse animal em casa. Ele deve ser cuidado por todos. Ele precisa sentir acolhido. Os animais também sentem. E eles precisam se sentir bem-vindos naquele local onde eles estão, para que eles vivam bem com todos. A alimentação. Deixe seu animal bem alimentado, com ração e água limpa. Eles não podem comer qualquer coisa. A gente não pode dar qualquer tipo de alimento para os nossos animaizinhos de estimação. Eles precisam dos animais específicos para eles. No caso do cachorro, eu esqueci de falar para vocês também que eu tenho um beta. Eu tenho um peixinho beta. E o peixe, ele tem uma ração diferente. Então, eu tenho que dar essa alimentação para ele. Eu tenho que dar essa ração, a quantidade de ração correta, porque senão se eu der a mais também prejudica ele, se eu der menos, ele fica com fome. E no caso do cachorro também é a mesma coisa. Eu tenho que dar a alimentação para ele adequada. No caso do meu cachorro, ele só pode comer ração. Quando ele come muito, se ele come muito alimento humano, no caso que ele nem pode, ele passa mal. Então a gente tem que dar só a ração própria para ele. Higiene. Deixe seu animal limpo e recolha as fezes dele nas ruas, calçadas e nos parques. Quando você sai com seu cachorrinho para passear, você tem que limpar as fezes dele. Você não pode deixar espalhado pela rua, porque alguém pode vir, pode não ver e pisar e não vai ser legal, né? Então a gente tem que limpar. Quando a gente sai com o nosso cãozinho, você já tem que levar uma sacolinha, uma pazinha para você recolher ali e jogar no lixo ali depois. Cuidados médicos. Se o animal precisa ir ao veterinário, ser vacinado e etc. No caso, se o animal precisa ir ao veterinário. Como eu falei para vocês, eles precisam também ter um cuidado. Falamos na aula de história sobre a profissão dos médicos que cuida dos médicos veterinários lá no campo que nós vimos, lembram? Então, os veterinários, eles fazem esse papel de médico dos animais e eles cuidam da saúde dele. É lá que a gente sabe se ele tá no peso ideal, se tá tudo bem com ele, se o coraçãozinho dele tá funcionando, porque os animais também têm coraçãozinho, o nosso cachorrinho, o nosso gatinho precisa de uma atenção especial. Ir uma vez por mês, você precisa levar ele ao veterinário para ver se tá tudo bem com ele, para você continuar cuidando dele em casa. Atividade física. Passeie com seu animal, se possível, todos os dias e utilize colheira e guia, para que ele não saia correndo, não se perca. Alguns cachorrinhos já sabem andar sozinho, né, pra rua. O meu cachorro, por exemplo, ele cansa. Se eu ando muito com ele fica muito cansado, então ele pede colo. E se eu solto ele da coleira, ele não sabe andar direito na rua. E ele já tá velhinho, então ele já tá também perdendo a audição, ele já não tá ouvindo muito bem, não está enxergando direitinho mais, devido às condições no qual ele se encontra. Então eu preciso andar com ele segurando na coleira, porque senão ele pode se perder. Mas tem cachorro que já consegue ir e voltar, ele corre, depois ele volta de novo com o seu dono. E é legal a gente levar eles sempre para passear, porque eles precisam de um momento para correr, para gastar a energia deles também. Responda as questões aqui da página 65. A número 1 diz: você tem algum animal de estimação? Qual? Qual animal? Se você tem um ou dois, escrevem aí para mim. 2. Circule no texto acima uma atitude importante para quem caminha com o animal em parques e ruas. Lá no texto tem essa informação. Volta lá e circule. 3. Conversem sobre o animal de estimação de cada um. Letra A. De que ele se alimenta? Do que seu animalzinho se alimenta? No caso do meu cachorro, ele se alimenta de ração. E o meu peixe, ele se alimenta também de uma ração, que são umas bolinhas pequenininhas, diferente da do meu cachorro. Para eles. Comenta aí qual é o tipo de alimentação do animal de vocês. E a B.
Quais cuidados cada um tem com o próprio animal? Que cuidados você tem com o seu animal de estimação? Escrevam aí e vamos para a página 66, que nós iremos recordar tudo que nós falamos aqui nessa unidade. Porque essa unidade agora acabou, então nós iremos recordar um pouquinho o que nós falamos aqui. Pinte de azul os animais que são aquáticos, que vivem na água, e de verde os animais terrestres, que vivem fora da água. Pintem aí, olha, tem o golfinho, a baleia, macaco, tubarão, besouro, o peixe-palhaço, o cachorro, a arara, borboleta, minhoca, papagaio, siri, tartaruga marinha. Em qual ambiente cada um desses animais vivem? Pintem de acordo com a legenda correta. Complete as frases com as palavras do quadro: fino, picadas, flores e insetos. Tem as imagens aí. O beija-flor, ele tem o bico, ele suga o néctar das, que é o alimento dele. O pica-pau tem o bico fino e forte. Ele dá no tronco das árvores para capturar, para se alimentar. Do que o pica-pau se alimenta? Tem tudo ali nas palavras no quadro. Observem lá e complete de acordo aí. Observem os animais da imagem. Temos aí um gavião e um cachorro doméstico. O gavião, nós sabemos que ele é um animal que voa, né? Ele é um animal terrestre, porém ele voa. E o cachorrinho é um animal doméstico, terrestre, que anda sobre a terra mesmo, diferente do gavião. Complete o quadro com sim ou não. Aí tem o gavião e o cachorro doméstico. O gavião tem presença de bico? Sim, se você acha que ele tem, e não, se você acha que ele não tem. E o cachorro a mesma coisa. Presença de penas? Se o cachorro tem, você marca sim, e se não tem, marca não. Se o gavião tem, você marca sim ou não. Presença de pelos? Sim ou não para o gavião e sim ou não para o cachorro. Presença de asas, a mesma coisa. E presença de garras. Garras são as unhas afiadas deles. E agora você vai indicar na atividade 4, você vai indicar C para carnívoro, animais que são carnívoros. H para os herbívoros e O para os onívoros. Vamos lembrar um pouquinho o que é carnívoros. Animais carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais, de carne no caso. E animais herbívoros são aqueles que se alimentam somente de plantas. Animais onívoros são aqueles que se alimentam de plantas e de outros animais também. O cavalo, ele é carnívoro, herbívoro ou onívoro? E o porco, o tigre, o boi, a galinha, tubarão, o lobo-guará e a zebra? Do que eles se alimentam? Eles são carnívoros, herbívoros ou onívoros? Você vai colocar C para carnívoro, H para herbívoro e O para onívoro. Completem a atividade e vocês têm a tarefa do livro Lição de Casa da página 31 e 30, perdão. Página 31 e 32, tá bom? Completem aí, depois vocês me mandem fotos das atividades. Qualquer dúvida é só me chamar, ok? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!